Fala galera, Kainan Santos aqui. Vamos falar de um assunto aqui muito interessante. Eu gosto sempre de falar de coisas polêmicas, né? Ou coisas assim que são amplamente discutidas, né? Comumente, popularmente, enfim. Vamos falar sobre a questão da má distribuição de renda. Opa, vamos lá, eu adoro esse assunto. Esse assunto é interessante, né? Eu acho que existem muitos aspectos que a gente pode falar sobre essa questão da má distribuição de renda, né? E de novo, uma coisa que eu prego muito, inclusive para o meu time de empreendedores, né, nos meus treinamentos, né, que assim, a gente tem que, às vezes, pegar a sociedade e entender as regras do jogo. É uma coisa que eu já escutei também, já li muito. Então a gente precisa entender as regras do jogo. Não que o jogo seja justo, ninguém está falando isso. Nem que o jogo esteja correto, que as regras sejam equivalentes, que as regras sejam fidedignas, sejam justas, né? Não que o jogo seja moral, não que o jogo seja, enfim, né, equilibrado. Essa não é a grande questão. A grande questão é que o jogo tem regras, e mesmo que essas regras sejam injustas ou imorais ou qualquer coisa do gênero, a gente precisa entender as regras do jogo. Que jogo? No caso, o capitalismo. Né? Nós vivemos num mundo capitalista, né? Sumariamente, e a gente precisa entender as regras do capitalismo para a gente conseguir viver de forma objetiva e ter uma vida razoável, uma vida melhor, coletivamente e individualmente a gente conseguir melhorias e conquistas, enfim, tá? Então, em relação a essa questão da má distribuição de renda, né, isso é um assunto que poderia se desdobrar aqui longamente, né? Mas vamos tentar, repito, vamos tentar trazer uma perspectiva objetiva aqui sobre essa questão da má distribuição de renda, né? Primeiro que assim, o Brasil ele tem uma questão muito única, né, em relação a isso, porque, por exemplo, a maioria dos países são equivalentes no sentido monetário. Exemplo, se a população é pobre, o país é pobre, certo? E aqui no Brasil, exatamente por ser primeiramente um país continental, né, um país tão grande, né, e ao mesmo tempo ter, só aí seria muito longo para explicar isso, o país com tanta diferenças étnicas, hegemônicas, enfim, né, sociológicas, políticas e todos esses fatores, né, criam uma coisa que eu chamo até de uma anomalia. Não existe termo não, tá? Eu inventei, né? Existe uma mutação, termo melhor, né? Existe uma mutação, né? Então, assim, o Brasil é um país pobre, mentira, o Brasil é um país rico, ao contrário do senso comum. O Brasil é um país rico com uma população extremamente empobrecida, que é uma coisa muito diferente. Então, a grande questão é, o Brasil não é pobre, o Brasil é um país extremamente rico com uma população extremamente empobrecida, certo? E isso é uma coisa assim, meio que uma aberração, é meio que uma mutação, porque o normal é que o país pobre tem uma população pobre e um país rico tem uma população rica, né? Isso é um fenômeno que no Brasil é muito relativo, né? Mas enfim, né? Então, isso é só para assim, como eu posso dizer, uma complementação nessa ideia. Então, sobre a questão da má distribuição de renda, lógico que a gente pode falar sobre questões que faltam políticas sociais, políticas inclusivas, políticas integrativas, né? E sim, a gente pode falar sobre questões mais marxistas e etc. e tal, sociológicas, da gente estar criando, por exemplo, diminuir a hegemonia do país, enfrentar a burguesia, diminuir o controle econômico, embargos econômicos, etc, 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 etc. Então, são muitos fatores que a gente poderia mesclar aqui, mas a grande questão não existe distribuição de renda, existe geração de renda. Essa que é a grande questão. No capitalismo, a renda não vai ser distribuída da forma leiga como se vê, né? Porque ninguém vai dar nada para ninguém. No capitalismo, ninguém dá nada para ninguém. Como diria o Milton Friedman, não existe almoços grátis, né? Um dos maiores economistas do século. Nada é de graça no capitalismo. Nada. Exatamente nada. Até o que aparentemente é gratuito, não é gratuito. Não existe nada e nada e nada de graça nem na vida, quem dirá no capitalismo, né? Então tudo tem realmente um preço, não existe nada genuinamente grátis, tudo tem um preço real, certo? E aí, então, a gente precisa falar sobre geração de renda e não sobre distribuição de renda da forma como o Brasil vê. Isso é um problema seríssimo cultural que a gente precisa trabalhar, né, na nossa cultura,
né, ocidental e, enfim, porque não há distribuição de renda e não vai haver distribuição de renda a partir do momento em que a renda ela é gerada e não distribuída da forma como, não é só uma questão termológica, né? Mas é uma questão pragmática, de entender que não vai se dividir renda, há se gerar-se renda, entendeu? Então, a partir do momento que você entenda esse conceito básico, né, e aí passe a partir desse momento você criar uma geração de renda e as coisas ficam inteligentes, né? Então a gente precisa falar, antes de falar da distribuição de renda, a gente precisa falar da geração de renda, né? E o princípio, eu acho que principal dentro disso é a questão do déficit educativo do Brasil e cultural. A partir do momento que você aumentar, né, se você parar para ver, por exemplo, todos os países de primeiro mundo, todos os países decentes, o que eles têm em comum? Qual é a grande coisa que todos eles têm em comum? É uma educação de qualidade, primeiramente, né? Então, automaticamente, se você melhora a educação, você melhora a distribuição de renda. Se você melhora o empreendedorismo, você melhora a distribuição de renda. Então, automaticamente, a renda ela não é distribuída de forma mágica, genuína. Eu acho que tem que haver todo um projeto para que isso seja feito. Isso não vai ser feito aleatoriamente. Ah, não, porque os ricos, os burgueses têm muito dinheiro e eles vão dividir esse dinheiro. Isso não vai acontecer, gente. Isso não existe. Esse projeto tem que ser feito com muita viabilidade, tem que ser feito através de, acho que, um projeto fortíssimo de educação, e através desse projeto fortíssimo de educação, aí melhorando o nível educacional, o nível cultural, o nível, enfim, né? Eu acho que aí a gente consegue fazer um projeto e melhorar essa questão da má distribuição de renda, porque mas isso não é interessante para o capitalismo como um todo, tá? Na verdade, como diria o grande Darcy Ribeiro, né, ele falava que o projeto a crise na educação brasileira não é uma crise, é um projeto. E é exatamente isso. O que é interessante para o capitalismo, e para o sistema econômico como um todo, que essa disparidade, essa injustiça social, essa má distribuição de renda, na verdade, ela é uma coisa interessante. Porque, por exemplo, vamos citar lá alguns países decentes. Ninguém aceitaria fazer o que aqui a gente faz no Brasil, quase que com subserviência e assim como até com espírito de gratidão, né? Você está dando esmola para as pessoas, isso não é aceito. Por exemplo, ninguém aceita fazer trabalhos subalternos, trabalhos considerados assim subempregos, por uma miséria que nem no Brasil. Lá fora não, porra, tá maluco. Porque se você tem um país onde tem uma educação de qualidade, onde você tem uma infraestrutura educacional de qualidade, onde você tem empregos de qualidade, onde você tem todo o sistema tecnológico, enfim, e tem uma economia decente, ninguém vai aceitar trabalhar por subemprego. Então, o subemprego, quem fala muito isso, inclusive, é o adorável, né, o Eduardo Marinho, ele fala muito sobre isso. A miséria, a pobreza, né, ela é um estratagema, né? Ela é um mecanismo de criar oferta e demanda. Por quê? Porque a partir do momento em que existe a possibilidade da miséria, da pobreza, você aceita trabalhar por qualquer coisa. O marxismo vai dizer a mesma coisa, né? Que as pessoas são obrigadas a vender a sua força de trabalho para não cair na miséria, para não cair na pobreza. É o que a gente chama de escravidão moderna, né? Hoje, se a gente fizer uma análise básica, a gente ainda vive numa escravidão moderna, né? Porque o escravo, ele basicamente trabalhava para sobreviver. E hoje, o que a maioria da classe trabalhadora, os pobres, né, fazem é trabalhar para sobreviver. É um sistema de sobrevivência, é um mecanismo de sobrevivência. Automaticamente, se a gente analisar isso, né, enfim. Então, trabalhando sobre essa questão da distribuição de renda, a gente precisa, acho que para equilibrar essa balança, primeiro eu falo com experiência própria como empreendedor, né? E a gente estuda muito sobre isso, né? Essa questão da mentalidade, a gente trabalhar a questão da cultura e da mentalidade do brasileiro, que é uma mentalidade extremamente empobrecida, uma mentalidade extremamente colonialista, que é de subvivência, de escravidão, sabe? Que aceita toda essa opressão social, econômica e política, né? Como eu falei, ninguém aceitaria fazer o que se faz no Brasil, trabalhar, né, em subempregos para ganhar uma miséria. Lá quem vai fazer esses trabalhos tem que ser, no mínimo, muito bem remunerado. Claro, porque se o país todo, por exemplo, é um país que tem uma educação, ninguém vai aceitar, por exemplo, porra, calma aí, cara, por que eu vou fazer um trabalho igual esse? Então tem que ser bem remunerado, né, para fazer um trabalho, sei lá, tipo, né, um trabalho arriscado, um trabalho que gera algum tipo de risco à vida ou tem algum tipo de,
né, enfim, de serviço que ninguém quer fazer, né, e no Brasil isso é quase que majoritário, né, subemprego, né, enfim. Então, acho que a questão da gente conseguir acabar com essa má distribuição de renda é alterar a palavra. A gente precisa aprender a dar o nome aos bois. Isso é muito comum no Brasil, né? A gente precisa gerar renda, falar sobre geração de renda, e a partir do momento em que a gente começa a entender a importância de se gerar renda, porque ninguém vai dar nada de graça, como eu falei, isso é uma mentira. E aí acho que o país começa a evoluir, enquanto a gente aprender a entender, a dar nome aos bois, né? Entender, eu falo muito isso aqui, gente, para resumir. Repito, foi o que eu falei lá no começo do vídeo, né? Existe a diferença entre o que as coisas deveriam ser e como as coisas são. Infelizmente, a regra do jogo é imoral, é injusta. Então, acho que não adianta a gente ficar clamando ou pedindo, né, e dependendo que as coisas sejam feitas pelo governo, a política, o Estado, ou enfim, que as coisas fossem feitas da maneira como deveriam ser. Eu acho que a gente tem que obrigar, quase que de forma induziva, aí você pode falar em revolução popular, você pode falar o que você quiser, né? Mas eu acho que a gente tem que lutar para melhorar a nossa vida como um todo, né? Para melhorar a condição como um todo. Eu acho que isso só é possível através da educação ou através do empreendedorismo, porque não deixa de ser, né? Acho que são os caminhos mais viáveis para a gente melhorar e acabar com esse desequilíbrio econômico, né? Outra questão também é criar competitividade, né? Então, por exemplo, se a gente tiver um mercado aquecido de empreendedorismo, a gente tiver competitividade, que não tem, né? A gente ter mais assim, um sistema educativo de qualidade, né? Enfim, isso tudo automaticamente vai gerando a distribuição de renda também, né? E aí também tem a questão do Estado também, né? A gente diminuir o nosso Estado, a gente desinflar o nosso Estado, a gente fazer um controle estatal, acabar com toda essa corrupção estatal, diminuir todos esses embargos e todos esses mecanismos de superfaturação e corrupção. Isso também são outras coisas que ajudam a melhorar a distribuição de renda. Outra coisa também, em relação à má distribuição de renda, aí são problemas estatais que a gente precisa enfrentar, né, também, tem isso também, né, tem a questão também de começar a cobrar dos mais ricos também, então são muitos fatores que não dependem da gente, que são muito profundos, né, cobrança de impostos, cobrança de grandes fortunas, tá, diminuir certos impostos para os mais pobres, diminuir, por exemplo, os impostos, né, que eu acho isso um absurdo, né, o imposto no Brasil ele é cobrado sobre consumo, então isso afeta basicamente os mais pobres. Então são muitas políticas diferentes e assuntos que são infindáveis, assim, intermináveis, que a gente não consegue uma solução pragmática. Então acho que de forma prática, como eu falei, vendo de uma forma objetiva, acho que a gente individualmente tem que buscar melhorar a nossa vida, e a partir do momento em que o todo começa a querer melhorar a nossa vida individualmente, a gente consegue fazer com que essa renda seja mais distribuída de todas as formas que eu falei, através da educação, através do empreendedorismo, a gente criar mecanismos naturais que façam com que essa renda seja mais distribuída. Então, tudo isso são assuntos muito profundos, né? Um beijo do Mago e tamo junto.